Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando em BD de volta, com a lição de número 10 das lições bíblicas CPAD, Sala dos Adultos. Esta lição será ministrada no dia 8 de dezembro de 2024 e nos traz aqui a lembrança de que é o dia da Bíblia. Bom, então, lição de número 10, o título é A Promessa da Proteção Divina. O texto áureo se encontra no livro dos Salmos, o Salmo de número 91, o versículo de número 11, que diz: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Salmo, como eu disse, Salmo de número 91, o verso de número 11. A verdade prática, Deus promete a sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Então, nós vemos aqui com uma condição de que nós recebemos a proteção de Deus a partir do momento em que nós também agimos com fidelidade ao Senhor. E eu vou trazer aqui a lição digital, para que a gente consiga, deixa eu pôr em outro formato, ter agilidade nos versículos que a lição nos apresenta. Também está aqui, é muito bom adquirir, porque nos ajuda. Tudo que as nossas casas publicadoras nos trazem, estou falando em relação à escola pública dominical, mas é interessante que a gente consiga fazer um esforço para ter. Por quê? São formas de nós obtermos uma visão mais ampla do que a lição está nos ensinando. Então, você tem aí a lição física, a nova eu já apresentei, do ano que vem estará uma lição digital, por quê? Você vai ter acesso mais rápido aos versículos, né? Como diz o textual, que não é esta lição que eu estou. Então vamos lá, estou na lição de número 8, deixa eu achar aqui a lição de número 10. Aqui. Então, nós lemos o Salmo 91. Quando você clica em cima do Salmo 91, ele aparece, porque aos seus anjos dá a ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Tá bem? E isso é bom por quê? Porque você tem ferramentas, muito mais ferramentas para você trabalhar. Se você é professor, se você é superintendente, se você é aluno, também te dará condições de você ter ferramentas que te ajudem. Tá bom? Se nós pularmos a próxima página, nós vamos ver aqui os objetivos da lição, que são 3. Primeiro, conscientizar. Como nós usamos biblicamente em algumas lições, eu vou usar biblicamente nessa aqui também. Conscientizar biblicamente acerca da batalha espiritual do cristão e quais armas o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. Eu vou depois explicar por que eu coloquei biblicamente. 2. Ressaltar a onipotência de Deus como base doutrinária para a proteção divina. E o objetivo de número 3, compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para os que se mantêm fiéis em íntima comunhão com Ele. Então aqui agora nós temos mais uma intimidade com Deus, como complemento. Veja, ele fala sobre fidelidade e também em intimidade. Essa fidelidade em intimidade com Deus. Quer dizer, nós somos fiéis, íntegros na nossa comunhão, no nosso relacionamento com Deus. Aí você pode me perguntar, por que você usou o biblicamente? Simplesmente na questão da batalha espiritual. Por que eu falei biblicamente? Porque nós vimos de um tempo para cá, nós que estamos há algum tempo neste caminho, alguns exageros que foram cometidos, não somente nessa questão de batalha espiritual, até, se eu não me engano, até a Casa Publicadora também, num tempo,
lançou um periódico, não lembro qual dos jornais, falando só sobre isso, né? Naquele tempo a moda era tal do G12, uma infinidade de coisas. Devo ter, não sei em quantos arquivos, deve estar guardado em algum lugar. E eu tenho este periódico também. Então, com pretexto de espiritualidade, algumas coisas ultrapassaram os limites, o exagero, né? Nós tivemos aí a questão de regressão. Infelizmente, alguns abusaram realmente da fé de outras pessoas, tá bem? E outros tipos, outras coisas mais, né? Na questão também da saúde, e começaram a trazer absurdos para o meio das doutrinas, a tal ponto de ensinar aos cristãos que os cristãos, ao pedir alguma coisa para Deus, eles tinham que ser o mais explícito possível, porque Deus não saberia o que dava. Se você pedir uma bicicleta, Deus não sabe para o seu gosto. Então você tinha que falar da cor, do modelo, de quantas marchas, disso, daquilo, ser muito detalhista, porque Deus poderia te dar qualquer coisa. Um outro até lançou um livro, né, que Jesus Cristo falou para um determinado cristão: você não pode fazer? Ele falou: não, então se você não pode, eu também não posso. Eram ideias, sabe, aberrações, com pretexto de doutrina, de uma nova visão, de um novo paradigma, de uma nova revelação, como se isso fosse possível. A revelação já está nas nossas mãos, o canon fechado. Então, por favor, permita essa explicação. Tá? Você tem todo o direito de aceitar ou não, de acreditar ou não, de acreditar em outra coisa. Isso é um direito teu também, ninguém está te impondo nada. Eu só estou explicando por que eu usei a palavra biblicamente na conscientização acerca da batalha espiritual. Tá? E havia livros, 2, 3 volumes de livros inteiros, eram novelas de batalha espiritual, alguns sadios, outros não. Não precisávamos e ainda precisamos, porque essas coisas ainda fazem parte da mentalidade de alguns cristãos. E de quando em vez eles aparecem ali, não sei, vendendo livro, vendendo uma infinidade de coisas, mas só aparecem só para isso também. Daqui a pouco eles desaparecem de novo, porque toda moda vai e vem. Toda moda vai e vem. Nós temos que falar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Vamos embora então. Então, nós vimos os objetivos da lição e nós vamos agora para a introdução, de onde nós extraímos aí o último versículo, tá bem? O último parágrafo, perdão, da introdução desta lição. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno. Existem pessoas que ainda têm certos receios, algumas restrições que até impedem o seu progresso espiritual. Mas, a partir do momento em que nós temos um relacionamento genuíno com Deus, estes medos, eles têm que desaparecer da nossa vida. Estas coisas que vão nos limitar, estes receios. Veja que o escritor ele diz assim: não precisamos temer o maligno e nem as suas ações. Precisamos ser sábios, cônscios de suas ações, nós precisamos tomar cuidado, porém, não precisamos ter medo dele. Por quê? Pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores. A partir do momento em que nós temos este relacionamento, nós vamos aprender também a conhecer as formas de ação do nosso inimigo, as formas de agir, a sua astúcia, as suas maneiras, tudo aquilo que ele já usou. E, obviamente, nós sabemos que é difícil inventar novas coisas. Tudo isso que nós vemos hoje já foi usado, agora tem uma roupagem nova, tá bom? Contextualizada para o nosso tempo, para os gostos de hoje, porque o diabo ele age em cima do gosto do ser humano. Ele vai dar tudo aquilo que ele quer. E assim ele consegue engodar, enganar o ser humano. Porém, o escritor também nos diz aqui que o Senhor, nesta convivência, o pastor Elinaldo Renovato, que é o escritor desse trimestre, que o Senhor nos dá armas, formas de nós
Lembra que as armas do crente do cristão é espiritual. Então ele vai nos dar formas, o Senhor vai nos dar estratégias para vencermos o maligno. Para vencermos o maligno. E também se desenvolveu, se escreveu milhares de livros a respeito disso. E nós temos não só todas estas armas explicadas, que já foram usadas por outros cristãos e pelos crentes do Antigo Testamento, e foi comprovada a eficácia destas armas. E hoje é ensinado, você já viu, deve ter visto cristãos com fitinhas coloridas para afastar isso, e crentes, se dizendo crentes, estou falando de pessoas que se dizem cristãos. Eu trabalhei com uma pessoa que andava com fitinhas coloridas no braço, uma para isso, outra para aquilo, e nós sabemos de onde vêm essas ideias, tá bom? Então nós precisamos tomar esses exageros, estas heresias que a gente precisa tomar cuidado. Então nós precisamos tomar cuidado para quê? Para que neste medo da ação maligna, que nós sabemos que é real, mas também o cristão sabe que real é a presença de Deus e as estratégias e a armadura de Deus é dada a este cristão genuíno, nós não precisamos temer o maligno, mas vigiar. Tá? Não é porque eu não preciso ter medo dele que eu vou andar por aí com a bocona aberta. Não, não é isso aí. Ele está falando que eu tenho que vigiar e orar e tomar cuidado. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Então o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. E indo aqui para o primeiro tópico, a proteção espiritual contra o inimigo, eu peguei o último parágrafo que diz assim, dentro da proteção espiritual contra o inimigo. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade, proteção contra o inimigo. Ele quem? O apóstolo Paulo. Tá bem? No capítulo 6 da epístola que ele escreve para os cristãos de Éfeso, ele descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. Efésios 6, de 12 a 17. A nossa batalha é espiritual. Então, vejam bem, algumas denominações, alguns pastores, sei lá, bispos, missionários, eles ensinam coisas. Veja, alguns ensinam a amaldiçoar a doença como uma batalha espiritual. A Bíblia nunca nos ensinou. Nós não vemos exemplos na Bíblia. Até na batalha pelo corpo de Moisés, entre o arcanjo e o diabo, a Bíblia diz que ele não ousou usar palavras de maldições, mas disse, o Senhor te repreende. Então veja, dentro deste contexto de batalha espiritual, tem a questão das enfermidades, nós vamos ver mais adiante. E algumas denominações ensinam os seus membros a amaldiçoar. Ora, o crente não pode usar a palavra de maldição em nenhum contexto da sua vida. Veja que o ser espiritual, ele não usou palavra de maldição nem contra o próprio Satanás. E algumas coisas, os cristãos, eles vão sendo levados nessas ondas que vão acontecendo. E o cristão desesperado, ele vai assimilando estas ideias, estas falsas doutrinas. Tá bom? Porque essas pessoas, elas se especializam nas questões das hostes, né? Aí teve outro livro que foi escrito, que viu o inferno como se fosse a forma do corpo de um homem. Aí você vê um outro escrevendo lá o inferno de Dante e tal, ele é constituído disso, daquilo outro. O homem, ele vai criando os seus pensamentos, ele vai colocando no papel os seus pensamentos. Sem com isso ser verdade, ou propriamente dito, ser verdade. Então nós precisamos tomar cuidado, porque toda a verdade está constituída onde? Nas Sagradas Escrituras. Isto não nos impede de termos outras, desde que não substitua a Bíblia, outras formas ou fontes de conhecimento, desde que esses conhecimentos ou estas formas elas estejam relacionadas com uma doutrina, uma apologética sadia.
Tá? Não é porque está escrito Cristo na capa que tem que sair que nem um maluco lendo qualquer coisa, ou porque fulano de tal está fazendo sucesso, eu tenho que sair atrás dele como se fosse uma tiete deslumbrada. Não posso fazer isso. Eu não posso. Eu tenho que me conter e analisar as situações. Então as pessoas, eles conhecem muito bem as hostes, e foi dado nome, e foi criado isto. Tem uma discriminação dentro da Bíblia. Ele descreve, Paulo descreve muito bem as hostes, tá bom? Mas com isso foi se criando uma ideia gigantesca e não se falava em mais nada nesse tempo. Hoje, graças a Deus, deu uma arrefecida muito, bem grande, bem grande. Mas elas estão por aí permeadas em algumas denominações que não querem nem ser chamadas de igreja. Eles querem ser chamados por outros títulos. Criou-se ojeriza ao corpo de Cristo, vamos dizer assim, como organização. E isso é um perigo muito grande quando nós queremos viver ao nosso bel prazer. Tá bem? Então vamos mais adiante aqui, que Paulo disponibiliza para nós a proteção, quer dizer, as armas para essa proteção, que a nossa batalha é espiritual. Veja, quando a palavra ser, ela entra, ela vai trazer uma distinção também de batalha espiritual e de batalha ser espiritual. Tá? Nós vamos tentar ter uma ideia não diferente, mas conseguir separar a carne do espírito. Tá bom? Então ela é espiritual. Consequentemente, as armas não podem ser carnais, têm que ser espirituais. Os inimigos espirituais em Efésios, na carta escrita em Efésios, Paulo vai falar de principados, de potestades, de príncipe das trevas desse século, das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quer dizer, são as legiões de demônios que tentam fazer o quê? Preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Aqui você veja, igreja e ambiente de adoração. Então nós podemos entender que são duas situações diferentes. Porque ambiente de adoração pode ser a minha casa, pode ser o meu local de trabalho, desde que não atrapalhe os outros, fique na minha mente. Eu estou adorando a Deus, trabalhando, adorando a Deus, sem, contudo, perder a atenção que eu devo ter para não sofrer qualquer acidente de trabalho. Então, o ambiente de adoração é onde o cristão está. Onde ele está, tem que se transformar no ambiente de adoração, porque ali está um servo de Deus. E tem a igreja. Bom, e tem a igreja, tem o templo onde nós estamos adorando a Deus. Então, veja, e assim como Deus tem as suas estratégias, o inimigo também tem. Tá? Alguns colocam um excesso de organização, outros já colocam ele como um idiota, mas ele é um estrategista. Tá bem? Contudo, nós não podemos exagerar nem para um lado e nem para o outro. Por quê? Porque nós temos as estratégias de Deus, mas temos que aprender que o inimigo das nossas almas, ele é astuto, ele é sagaz, ele é mentiroso, e estas são as armas que ele vai usar contra nós. Nós precisamos tomar cuidado. É por isso que Cristo diz para nós vigiarmos e orarmos. Bem? Para tomar cuidado com as astutas ciladas de Satanás. E essas estratégias, ele tenta deter o avanço do povo de Deus, da igreja, do Senhor, do cristão, individualmente também. E nós precisamos tomar cuidado, por quê? Porque a nossa marcha não pode ser reduzida. Não podemos correr demais também, para não incorrer em equívocos, mas também não pode ser devagar demais. Tem que ser uma marcha, por isso que é chamado de marcha. Ela é cadenciada, ela é ritmada. Tá bom? Às vezes ao som de algum instrumento, às vezes ao som de vozes, de cânticos. Então ela é cadenciada, mas constante. É uma marcha. Não é marcha acelerada, não é marcha reduzida, não é marcha no lugar, né? Mas é uma marcha cadenciada, constante e progressiva. Então nós precisamos tomar cuidado, porque os inimigos espirituais, que são descritos em Efésios, o Senhor vai nos dar aí algumas ou as áreas em que eles trabalham, a forma do inimigo trabalhar, mas também
e vai nos mostrar a forma do inimigo e vai nos dar as suas estratégias. E nós vamos aprender, como eu já disse, na galeria dos heróis da fé, que é toda a Bíblia. Agora eu não estou falando só do capítulo 11 de Hebreus, eu estou falando de toda a Bíblia. Você vai ver que homens e mulheres jovens, eles venceram através da fé, com as estratégias que Deus lhe deu no momento, tá bom? Sem, contudo, nós ficarmos bitolados nessas palavras, a estratégia, lógico que você tem que ter um planejamento. E todo o seu planejamento tem que ser ditado por Deus. Na questão desta guerra, desta luta espiritual, todas as estratégias, elas têm que virem de Deus para nós. Nós temos que buscá-la em oração. Por quê? Porque nós vamos ter que usar armas espirituais. Está aqui no crente. Uma armadura constituída, essa armadura que nos é fornecida do capítulo 6, do versículo 10 em diante, nós vamos ver que ela é constituída de armas espirituais. Cada parte que nós vemos da armadura, no capítulo 6, da armadura de Deus, são armas, tanto de defesa quanto de ataque. Tá bom? Nós temos ali armas de defesa, que vão nos proteger, e nós temos as armas de ataque. Então vamos adiante. Constituído pelas seguintes armas espirituais. Primeira, a verdade. O cristão que tem a sua vida baseada, eu estava falando na aula que vai ao ar junto com esta aqui da Betel Dominical. O cristão que ele usa a verdade, e nós vamos ver mais abaixo como ele está protegido. A verdade ela é tanto uma arma de proteção quanto de ataque. Por quê? Porque com a verdade eu me defendo e quando eu respondo com a verdade, eu consigo também deter o quê? A mentira. Eu consigo bloquear a mentira, eu consigo derrubar a mentira. Então a verdade ela tem que ser, porque Deus é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então eu tenho que estar munido desta arma espiritual que é a verdade. O cristão tem que ser verdadeiro, como eu disse na outra aula, da outra classe, que mesmo que ele sofra, ele tem que manter a verdade. Ele não pode usar a verdade convenientemente. Então vamos mais adiante. A segunda, justiça. O cristão tem que ser justo, tá bom? E nessa questão da justiça, ele não pode ter dois pesos e duas medidas. A justiça aqui é com o seu próximo. A partir do momento em que nós temos também a nossa vida baseada em justiça, não injustiça, mas em justiça, nós temos uma outra arma poderosíssima. Por quê? Nós vivemos num mundo injusto, de leis injustas, de aplicações injustas, de homens injustos. Porém, nós devemos nos manter na justiça. E o que é uma coisa justa? É que nem sobra e nem falta. É o justo. O sapato justo, ele nem aperta e nem sai do pé. Tá bom? Uma roupa justa, uma caixa justa. E quando eu tento ajustar, qual é a forma que eu tenho que ajustar a minha vida? É nas Escrituras. Então não pode ir além das Escrituras e nem ficar aquém das Escrituras. Então eu tenho que estar ali na medida certa. Então o justo é a medida certa. Tá bem? Então o cristão que anda na justiça é uma arma também que Deus, o diabo não pode acusar o justo, ou quem anda na justiça, ou quem foi justificado por Cristo. Nesta batalha contra as hostes malignas, eu sairei vencedor porque eu tenho essa arma que é a justiça. O diabo não vai poder me acusar de dois pesos e duas medidas, de ser injusto, de praticar a injustiça, de prejudicar alguém por causa da injustiça. Bem, vamos mais adiante. A outra área, C, a paz, a preparação do evangelho da paz. Existem cristãos que vivem uma guerra constante com o seu irmão, com o seu vizinho, com a sociedade. Ele vive uma guerra consigo mesmo. Então existem pessoas que não têm paz. Mas essa paz ela só é dada a partir do momento da justificação em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Então nós precisamos aprender que
Apesar de estarmos numa batalha, a batalha não é espiritual, não é contra o meu irmão, não é contra a minha família, não é contra os meus vizinhos, não é contra o ser humano, é contra as hostes espirituais da maldade. E, infelizmente, nós vamos ver que esta batalha ela não está somente fora do contexto espiritual, tá? Do âmbito espiritual. Não. Muitas vezes nós enfrentamos essas batalhas dentro do contexto espiritual, que não deveria existir, mas existe. Então veja, depois da paz nós temos a fé. A fé, esta fé aqui, é aquela fé que vai derrubar os dardos inflamados do maligno. Quer dizer, um firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Hebreus 11:1. Quando nós olhamos para esta medida da fé, é aquilo que vai nos manter de pé diante dos problemas. É acreditar, é ver o invisível, é tocar o intangível. Esta é a fé de Hebreus 11:1. E é esta fé que vai nos defender. Veja que a fé aqui, não sei se ela pode ser usada também naquele contexto de Judas, quando ele diz defendendo a fé que uma vez foi dada aos santos. A fé aqui, já em Judas, é o escopo doutrinário, é a doutrina, o ensinamento sadio, sagrado, a sã doutrina que Paulo diz a Timóteo que nos últimos dias muitos não suportarão a sã doutrina. Então a fé faz com que eu veja as promessas de Deus e mesmo não enxergando humanamente falando, pela fé eu posso ver aquilo que Deus me prometeu e crer que elas se cumpriram. Também, esta é uma arma também contra a incredulidade, que é a arma do diabo que ele vai lançar contra o ser humano. Também, a tribulação, a guerra, o diabo manda. A paz é a arma que Deus nos dá para vencermos a guerra. A injustiça é a arma do diabo. Qual é a arma de Deus? A justiça, que nos é dada. Também, qual que é a outra arma do diabo? A mentira. Qual que é a arma que o Senhor nos apresenta? A verdade. Veja que será sempre o oposto. E a outra arma que nós temos é a salvação. Quer dizer, o capacete de salvação. O capacete da salvação, o capacete vai aonde? Na cabeça. Quer dizer, nós podemos dizer também que é o que protege a nossa mente. E o que é que protege a nossa mente? É pensar na salvação, é estar com a salvação na nossa mente. Quando nós pensamos que está nos assegurada a salvação, nós temos uma firmeza gigantesca na presença do Senhor. Tá bem? E depois, por último, na letra F, nós temos a espada do Espírito. A espada já é uma arma de ataque. Aqui, a espada do Espírito, o que nós temos? O que saía da boca? Uma espada afiada de 2 gumes, o cavaleiro do Apocalipse. E esta espada é o quê? É a de Hebreus. O escritor aos Hebreus diz que é mais afiada do que espada alguma de 2 gumes. Então veja bem, quando fala-se de espada, está falando-se da palavra de Deus. Ela é mais penetrante, ela vai além da medula, ela consegue dividir algumas partes do ser humano, vamos dizer assim. Por quê? Porque ela é representada como uma espada. Havia um livro, dois volumes de Orlando Boy, A Espada do Espírito, muito bom. Também essa coleção, não sei se eu posso chamar de coleção, são 2 livros. Mas estes 2 livros, né, de Orlando Boy, muito bom também. Então nós precisamos aprender a usar as armas que o Senhor nos dá. Essas armas espirituais nos mostram que na batalha em que nos encontramos, não podemos lutar com a nossa própria força. Bem? Ponto de número 2, maravilhosa proteção de Deus, Romanos 8, 1 e 2, nós vamos citar isso aqui mais um pouco mais adiante, e nos lembramos sempre que Deus tem compromisso com a sua palavra, tá bom? Ele está empenhado com a sua palavra. É por isso que muitas vezes nós vemos pessoas infiéis, a nós não é dado o julgar, vamos dizer, nesta questão da pessoa ser ou não ser, merecer ou não merecer, isto não é dado a nós. Mas veja bem, existem pessoas que nós vamos olhar e sabidamente, e é sabido que a sua vida não condiz, mas ele usou a palavra de Deus. E o Senhor tem compromisso com a sua palavra. Aí você vai dizer, mas fulano está assim, assim, assado, ele prega e acontece por causa da palavra e do nome do Senhor Jesus Cristo.
Então, Deus está empenhado com a sua palavra, não tem nada a ver com transgressão. Ainda que aquele que está, Paulo diz, alguns pregam por inveja, por porfia, por isso, por aquilo, e alguns pregam até em pecado. Porém, Deus vai agir, não que ele esteja corroborando ou sendo conivente com o pecado do tempo. Não. Ele só tem compromisso com a sua palavra. Ah, mas eu preguei e aconteceu. Mas, veja, ele estava pela minha palavra, não por sua causa. Então nós precisamos tomar cuidado. O Salmo 91 revela que a proteção divina pode se relacionar com Deus e andam na sua presença. É o que diz Romanos, capítulo, deixa eu ver se eu consigo aqui, Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, ele vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Algumas versões elas vão parar por aí. Vão parar por aí. Outras versões elas vão um pouco mais adiante. Diz o quê? Que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então veja que há uma condição aqui, que andam na sua presença, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Como eu disse, essa versão mesmo, ela diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E pá, bem? Não quer dizer que esta esteja errada e que as outras estejam erradas. Não é nada disso. Bem? A visão ela é mais ampla nessa questão. Porém, nós temos que entender que há um compromisso da parte de Deus com aqueles que estão compromissados com a sua palavra. Só. Bem, fora isso, é a misericórdia de Deus. Se acontecer, é a misericórdia de Deus. A chuva cai sobre justos e injustos. O sol nasce para todos. Não nasce só na casa do justo, mas o sol também vai secar as roupas da casa do injusto. Contudo, nada disso, prosperidade não é sinônimo de salvação. Participar das benesses gerais de Deus, que abrangem todos os seres humanos, não quer dizer com isso, não está falando da salvação. Está falando da misericórdia de Deus. Deus cuida de toda a sua criação. Salvação é para os que aceitam a Cristo e andam na sua presença. Tá bem? 2. Deus, o nosso refúgio e fortaleza. Quando é citado o Salmo 91, e alguns têm até a prática de deixarem suas Bíblias abertas, no Salmo 91, duas coisas vão acontecer. Você vai deixar a sua Bíblia deformada, e a segunda, que não tem efeito. Alguns abrem a Bíblia no Salmo 91 e deixam como proteção nas suas casas. Ora, isto é superstição. A gente não pode andar em superstições. Pedro disse que nós já fomos libertos das vãs tradições que recebemos de nossos pais. Tá bom? Então, o Salmo 91 e a Bíblia é para ser lido, não é para ser deixado no canto da sala aberta, como se fosse um souvenir ou algo, alguma coisa usada para a proteção da minha casa. Tá? Esta não é ideia bíblica, isso não é doutrina bíblica. Nós precisamos tomar cuidado. Aprendemos no Salmo 91, quando lemos, meditamos, estudamos, que a primeira expressão que fala da proteção de Deus no Salmo 91 é o laço do passarinheiro, quer dizer, trata-se de uma referência às armadilhas. Né? Eu já citei, vou citar de novo. Quando nós éramos meninos, tinha as arapucas, né? Tinha os assalpões que a gente armava e colocava o chamarisco. Eu não usava. Sabia fazer, mas não usava. Outros faziam as arapucas de gravetos, de galhos, de bambus, né? Lascas de bambus. Não era uma infinidade de coisas que a meninada usava para fazer arapuca. A ideia é a mesma, que olha, o laço do passarinheiro ele vai tratar de armadilhas, de ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. Tá? Ciladas vai lembrar a gente também de armadilhas, de forma de te prender, de tirar a sua liberdade, de impedir o teu progresso. Tá? Porque eu já citei que existem coisas na Bíblia, na vida do crente, que são embaraços. Não são pecados, mas são embaraços. E quando o crente está embaraçado, desde que não seja em espanhol, porque a palavra embaraçado em castelhano ela tem outro sentido. Desde que não seja
na língua do castelhano, impede o cristão de andar. A ideia de prosseguimento. Então nós precisamos tomar cuidado. Então Deus ele quebra o laço do passarinho. Quer dizer, ele quebra todas as arapucas que o inimigo. A segunda expressão é a peste perniciosa. Outra coisa que nós precisamos tomar um pouco de cuidado, não é esta a ideia do escritor do pastor Eminaldo Venerotta, mas outras denominações puseram uma ênfase gigantesca nesta questão da cura divina. Da cura divina. Por quê? Lançou-se até uma ideia, alguns grandes expoentes deste pensamento, né, que o cristão não podia ficar doente. O cristão que estava doente estava em pecado. Isto temos que tomar um cuidado muito grande. Porque nós vamos ver que todos os grandes problemas de saúde pública, principalmente, não só mais mundial, que a gente chama de pandemia, muitos cristãos fiéis morreram, foram ceifados pelas enfermidades. Nós temos Eliseu, o profeta, que faleceu doente. Nós temos muitas pessoas doentes. Paulo lembra Timóteo tomar um determinado lenitivo por causa das suas constantes dores de estômago. E naquele tempo, e ainda perdura até os dias, ainda que mais velado hoje, que o cristão não podia ficar doente, que o crente o cristão tinha que ter posses, porque senão dava-se a ideia dele ser um crente amaldiçoado. E o povo embarcou nessas ideias. Nós tivemos até a visita de um estrangeiro aqui que fretou aviões e levou caravana, não sei se pode chamar a caravana de um avião, pode, né? Caravanas de obreiros, pastores, para o estado do Mato Grosso, para expor ali as suas ideias. Eles ficaram lá 3 dias. Né? Eu vou tentar lembrar o nome dele, deste coreano. Existiam mais, mas esse foi o que foi assim, mais transmitida o acontecimento. E chegou lá, depois de 3 dias, ele vem com a ideia de que Cristo falhou porque não constituiu família na terra, então ele veio para completar a obra de Deus. Ele veio para completar o que Jesus não fez. E ouve-se, né, ventilou-se essa ideia também, de que ele fazia um batismo servindo uma ceia, pingando gota do sangue dele, um líquido para as pessoas verem. E pastores de inúmeras, não de todas, praticamente de todas as denominações, foram lá para o estado do Mato Grosso nessa convenção. E estes foram os exageros, e muitos caíram nisso, nessas ardilosidades, Então, a cura divina, crente pode ficar doente e até ter a sua vida ceifada por doença? Pode. Todos nós fomos chamados a glorificar a Deus de alguma maneira. Alguns vão ser martirizados, outros vão ter vidas longevas, e alguns morrerão doentes. Por que não? Ora, tanto é que nós vivemos cantando dentro da igreja: se Deus curar, Ele é Deus; se a doença vier, Ele é Deus; se Deus curar, Ele é Deus; se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Ora, é a ideia que nós temos. Essa é uma ideia sadia, entendeu? Não que eu tenha prazer, porém, se o Senhor me chamou para glorificá-lo através de uma enfermidade ceifando os meus dias na terra, louvado seja Deus. Bom, se eu vou dormir e não vou acordar, louvado seja Deus. Se há um martírio em vista, em mente para determinadas regiões no futuro, países no futuro, glória a Deus. Mas veja, a ideia de Cristo curar as enfermidades, nós temos o dom de cura também. Nos dias de hoje, nós não somos cessacionistas, nós somos crédulos, que acreditamos nos dons do Espírito Santo. Porém, veja, eu expus alguns excessos que nós tivemos. E o cristão sadio, principalmente, vamos dizer o meu pastor já saudoso, mormente nós cristãos das igrejas tradicionais, das igrejas pentecostais primitivas, nós que fomos os primeiros pentecostais no Brasil, nós precisamos tomar cuidado. Até a lição interessante, a lição da Betel Dominical, né, que vai falar sobre os dons do Espírito Santo, né, a vida pentecostal, a doutrina do Pentecoste. Então nós precisamos sempre trazer à mente e voltarmos a falar mais
mais contundentemente a respeito do pentecostalismo e dos dons do Espírito Santo, porque nós somos pentecostais. Se você que nos assiste não é, meus parabéns, continue na sua doutrina, mas nós pentecostais precisamos preservar e voltar a ensinar as doutrinas pentecostais, porque nós somos pentecostais. Dentro está o quê? A doutrina da cura, refere-se à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. Eu já adiantei o carro, porque alguns poderiam perguntar, mas os crentes que morreram, eles não eram fiéis, eles não eram crentes? Ponto e vírgula, devagar com a dor, que o santo é de barro, tá bem? Então a ideia da cura divina, ela é real. Por isso que quando eu vou orar por minhas enfermidades, o que eu digo? Contudo, seja feita a tua vontade, e não a minha. E não a minha. Cristo, quando foi orar acerca do seu sacrifício, ele disse, passa de mim esse cálice. Porém, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então nós precisamos tomar cuidado, para que esses excessos não venham fazer parte da minha vida. Então, antes que alguém pergunte, mas e os crentes que morreram de enfermidades, eles não eram fiéis perto, não é? Deus também, Deus cura, é obrigado a curar todo mundo, não. Quantos leprosos haviam no tempo de Jesus Cristo? A Bíblia diz que ele curou leprosos, mas não diz que ele curou todos os leprosos. Ora, haviam vários deficientes visuais. Fala que ele curou deficientes visuais, mas não todos. Tá? Porque é vontade de Deus curar? É, mas a visão primordial do ministério de Cristo era a salvação. Ele curava, ele alimentava, ele levantava coxos, ele dava vista aos cegos, mas todo o término era a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então vejam bem, antes de você falar, mas teve muito crente que morreu doente. E terá, e existirão muitos crentes fiéis que morrerão enfermos, sem contudo diminuir a sua vida, a relevância da vida desse cristão de fé, e também pôr em dúvida a doutrina da cura divina. Porque Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar para nos buscar. É a mensagem pentecostal. Entendeu? É o quadrângulo do Evangelho. Salva, cura, batiza com o Espírito Santo e nos dá. É a mensagem quadrangular do Evangelho. Tá bem? Então, estou aqui. Eu queria só expor essa questão dos excessos. Tomemos cuidado. Não é porque o irmão está doente que ele está em pecado. Hoje menos, mas nós já tivemos essa ideia latente demais dentro das nossas igrejas. Nós precisamos tomar cuidado com isso. 3, a onipotência de Deus. Nesse contexto, podemos ter segurança em Deus que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados sob sua proteção. Por quê? Deus é onipotente, quer dizer, Deus tem todo o poder. Por isso eu tenho o costume de dizer que os outros têm força. Mas essa força na questão, eu até escrevi aqui, que não é uma força física, é uma força mais espiritual. Veja, toda potestade que dá a ideia de força, ela tem uma limitação. Ela só pode ir aonde o Todo-Poderoso, o El Shaddai, permite. O Deus Todo-Poderoso, onipotência, os outros são fortes. Tem pessoas que exageram na potência do inimigo, na força do inimigo. Tem outros que já são displicentes nessa questão e vão tombando aí aos montes pelo meio do caminho porque são brincalhões. Não levam nada a sério, sabe? Tudo para eles é brincadeira. Vou pisar, vou esmagar, vou dançar e tá descalço. O bichinho vai pegar seu pé, porque a Bíblia diz calçando os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. Tá bom? Então, cuidado para não tentar dançar descalço por aí e acabar ficando sem o pezinho. O inimigo virar e cala no seu pé. Tá bom? Estou falando espiritualmente. Nem quantos crentes mancos nós estamos aí. Por quê? Porque ao invés de levarem a sério as doutrinas, ficam com brincadeira. Aprendem essas brincadeiras através de outros crentes aí que têm por obrigação ensinar, só não têm a responsabilidade de ensinar o que é certo.
Então nós precisamos tomar cuidado. Então a onipotência de Deus, fala que Deus é o Todo-Poderoso, para nós também, né? Depois nós vamos falar também sobre a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, que são os dons intransferíveis, quer dizer, a personalidade de Deus que não transfere para nós, a onipotência, a onipresença e a onisciência. Também as outras todas nos são transmitidas, o amor, porque Deus é amor, então nós devemos amar, nós devemos nos santificar, Deus é santo. Então são estas partes da personalidade, Deus nos transmite para que nós vivamos de forma coerente com a sua personalidade também. A partir do momento que nós temos, como diz a lição, um relacionamento intrínseco com Deus. Tá bom? Então, neste contexto, as estratégias de Satanás não vão prevalecer contra nós, porque o Senhor quebra o laço do passarinheiro e nos protege da peste perniciosa, que são as enfermidades malignas que muitas vidas. Bem nos lembrando que alguns cristãos vão passar por isso, vão glorificar a Deus desta maneira. Assim como nós tivemos na última, que graças a Deus o Senhor pôs termo a isso, mas infelizmente nós perdemos milhões de almas, milhões de pessoas. E no meio estavam muitos crentes fiéis, e isto não diminuiu a sua fé, sua relevância, sua vida na face da terra. Tá bom? Promessas de proteção, o ponto de número 3. Os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Então nós vamos ver aí no decorrer, nós vimos e veremos até o arrebatamento da igreja, ou o Senhor nos chamar individualmente para estar em sua presença, nós vamos ver muitos inimigos se levantando, muitos anticristos. João diz, muitos anticristos. Veja, que eu não estou falando daquele, estou falando de alguns que já representam, suas vidas representam, tipificam o anticristo. Então, por isso que João diz, muitos anticristos, e até o Deus ele diz, saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Então veja que no decorrer eles vão, porém, eles vão também constantemente sendo derrubados. Quantos, né, nós vimos aí, representados nos livros que nós estudamos, nos livros proféticos, que esses impérios eram constituídos chifres, cabeças em animais, chifres, e uma infinidade representando sua força, seu poder, Porém, todos eles hoje não existem mais. Tá bom? E o que se tem é só uma ideia, o que ainda resiste alguns nomes aí, é só uma ideia do que eram as grandes potências do seu tempo, no seu tempo na vigência, vamos dizer assim, que Deus permitiu na sua soberania para que eles exercessem os planos de Deus. Tá? Porque os planos de Deus não podem cair por terra. Então, Deus foi na sua soberania colocando o seu plano em andamento, e o seu plano também fazia parte, a constituição de seu plano, estas nações, também para que elas servissem de vara, servissem de exemplo, servissem de alguma coisa, elas estariam trazendo um ensino, tanto para os judeus do Antigo Testamento, quanto para nós cristãos do Novo Testamento. E hoje, sem nenhuma barreira, para a Igreja de Cristo, que é constituído de todos os povos, línguas, tribos e nações. Maravilha? Então nós vemos aqui que esses inimigos se levantaram, mas caíram. 2, eu coloquei um exemplo aqui com o Saulo. Né? Saulo vem e ele vem com grande fúria, mas o Senhor tinha um plano na sua vida, e nós vamos vê-lo por terra, tá? Sem falar que ele caiu não está escrito na Bíblia que ele caiu de cavalo. Então, ele caiu com o rosto em terra, ponto. Mas ele era um centurião. Aí é suposição. E suposição não é verdade. É uma suposição, não é fato. Então, tomem cuidado. É a mesma coisa, mas supõe-se que Paulo escreveu aos Hebreus. Calma. Não diz nada, fique calado. Tá bom? Há suposições, há outros nomes. 2, segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Aqui nós temos em Mateus capítulo 26, 41, que o Senhor ele vai nos ensinar que a carne
ela verdadeiramente, que o espírito está preparado, mas a carne, não está falando aqui de pecado, a carne é fraca, tá bem? Mateus capítulo 26, versículo 41. Meu Deus, eu não sei nem o que é. Versículo 41. Então nós temos aqui, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então, a primeira coisa da segurança e vitória para os cristãos que temem ao Senhor, o cristão que teme ao Senhor, o que ele faz? Primeiro, segundo a ordem da revista, ele vai orar. Ele vai orar. Por quê? Muitas vezes não somente buscando direção, mas buscando proteção, né? Porque como a Bíblia a lição está falando de proteção, nós vamos usar a proteção aqui no fator da oração. Então nós precisamos buscar a proteção em Deus através da nossa oração. Por quê? Porque se nós estivermos estribados na nossa força, Jeremias diz que maldito é o homem que confia no homem e faz do braço de carne a sua força, a sua escola. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Tá bem? Por isso nós precisamos orar. Para quê? Para que toda a força ela venha de Deus. As armaduras, as nossas armas, a nossa força em Deus. Para que depois de havermos feito tudo, ficarmos firmes. Tá bom? Naturalmente devemos fazer a nossa parte, sendo prudente em tudo. Aqui é a questão da vigilância. Veja que não é escrito vigiar. Está falando em ser prudente. A pessoa ser prudente, o que ela é? É uma pessoa que vigia os seus atos. Bem? É uma pessoa que pensa, que raciocina, que toma cuidados. Não, vamos dizer assim, não é aquela pessoa doente nesse critério, mas é uma pessoa também criteriosa neste assunto. Bem? É uma pessoa que vigia, que toma cuidado. Para quê? Para não cairmos nas tentações do maligno. Então, sermos prudentes em tudo. Vamos fazer a nossa parte? Vamos. Eu disse que a oração, para que toda a nossa proteção... Qual é a nossa parte? Vigiar e ser prudente. Vigiar, ser prudente e orar. Vigiar e orar. Essa é a nossa parte. E toda a nossa confiança depositada em Deus e na sua armadura, nas suas armas. 3 abrangências da proteção de Deus. Aqui é a onipotência de Deus. Deus é onipotente. Quer dizer, já dizem que todo o poder está nas suas mãos. E podemos confiar em todas as áreas porque Deus é onisciente. Quer dizer, Deus, o escritor diz que Deus não está preso ao tempo ou ao espaço. Essa quer dizer também a eternidade. Ele independe. O tempo e o espaço independem para Deus. Ele é um problema para nós, seres humanos, porque somos mortais. Mas Deus é eterno. Então quer dizer que o tempo não o afeta. Um dia 1000 anos, 1000 anos um dia. É a mesma coisa para Deus, porque Ele é eterno. Isso não faz parte da preocupação, vamos dizer assim, da preocupação de Deus. Porque o tempo, Deus não está limitado a tempo, não está preso a tempo e nem ao espaço. Isso fala de onipresença. Deus está em todos os lugares. Tá bom? E também Ele tem todo o poder. E eu gostaria de acrescentar aqui, para terminar, que Deus também é onisciente. O que eu quero concluir com isso? Deus, sendo onisciente, Ele conhece todos os nossos problemas, todas as nossas fraquezas, todas as nossas necessidades. Então nós não precisamos abraçar com todas as ideias, tudo. Vamos ficar naquilo que aprendeste, Paulo disse a Timóteo. E nós somos muito bem instruídos na nossa denominação. Somos muito bem instruídos. Na nossa denominação, seja da ramificação, seja... Vamos dar nomes. Seja belemita, seja da Nação Madureira, seja do Ministério de Santos, seja do Ministério do Ipiranga. Nós temos uma base de doutrina muito forte, um ensino muito bom. Então veja bem, e nós sabemos que Deus, sendo onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então eu não preciso me desesperar. Por quê? Porque Deus conhece as minhas limitações, as minhas necessidades, as minhas dores. Deus conhece todas as coisas. E dentro da lição de número 10 que nós vimos aqui, no tema,
ele fala sobre as promessas da proteção divina, Deus não vai deixar nenhuma área da nossa vida em que nós temos necessidade desguarnecida, desprotegida, porque Ele é onisciente. Não precisa se preocupar, mas será que Deus está vendo? Lógico. Ele está vendo na sua onisciência, Ele está conosco na sua onipresença e Ele nos dará vitória na sua onipotência, porque Deus é o Todo-Poderoso. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde e que nos faça lembrar sempre que estamos sob proteção divina. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser, lição de número 11. E me despeço com a paz do Senhor. Amém.